Eu gostaria de começar, logo para fazer um pinga-fogo, falar de desconsideração de personalidade jurídica, porque foi a pergunta do painel anterior, e era uma coisa que eu e o Julián tínhamos conversado longamente, que eu achava importante compartilhar com vocês. O que houve, na verdade, nesse Brasil de muitos anos, é um absurdo. Eles ignoraram que a personalidade jurídica existe independente das pessoas, dos sócios que as criaram. E inventaram um conceito ininteligível que constava de um código que foi aprovado já com provecta idade, e a legislação trabalhista, que olha para a lei de uma maneira meio sem concordar com ela, fez disso uma tábula rasa, e isso passou para qualquer coisa. Bastava você ter um grupo econômico de sociedades que isso era considerado uma desconsideração da personalidade jurídica. Isto é um absurdo, é um negócio completamente sem pé nem cabeça, e essa medida da liberdade econômica, ela veio em ótima hora para deixar claro o seguinte: olha, personalidade jurídica não se confunde com a pessoa do sócio. A gente aqui não vai voltar para a Idade Média, onde você, além de empreender, tinha responsabilidade ilimitada. Ou seja, o judiciário brasileiro transformou a sociedade em nome coletivo, todas as companhias, sejam elas limitadas, sejam elas sociedade por ações. Um verdadeiro disparate. Então, esses princípios que sempre deveriam ter sido interpretados desta maneira, hoje, com a lei deixando muito claro que ela não se confunde com a pessoa do sócio, só vai haver desconsideração quando houver fraude. E pegar um dinheiro da companhia e entregar para um terceiro, ou remeter para o exterior para, sei lá, para esconder numa conta. Isso é fraude. Agora, fazer uma compra e venda com dinheiro da companhia, ou contratar com o seu acionista controlador a preços de mercado, ou criar uma subsidiária, que foi o exemplo que foi dado, onde você entregou os ativos e recebeu ações em contrapartida, nada há de irregular nisto, nem houve, nem haverá. Então, só para deixar isso claro, para a gente começar batendo a bola logo com a bola rolando. Julián? Vamos lá, vamos no pinga-fogo. Bom, em primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui nessa casa que junta a tradição, casa mais tradicional do país, eu não diria nem da advocacia, junto à tradição com a vontade de estar sempre se renovando. Então, é um prazer estar aqui e dizer que eu adoro aprender com essas duas pessoas que estão aqui ao meu lado, tanto o Chico quanto o João. O João disse que eu fui professor dele, mas aprendi muito com ele, mesmo enquanto ele era meu aluno. Então, vamos lá. Eu acho que, por que o Chico acabou de dizer, e para todas as discussões que nós vamos ter em relação a essa lei, eu me lembro de uma passagem do Hayek no Law, Legislation and Liberty, quando ele já escreveu isso já com mais de 70 anos. As pessoas não se lembram, além de economista, ele era doutor em Direito. No Hayek tem uma passagem, eu estava relendo a obra dele recentemente por uma questão acadêmica. Ele tem uma passagem que eu acho que é chave para a discussão, qualquer discussão que diga respeito à lei de liberdade econômica. Primeiro, você tem a seguinte questão, quer dizer, ele tem uma passagem que ele fala assim: como funciona a cabeça de um advogado? Né? E aí ele pensava não no advogado, só advogado, ele pensava no advogado, no juiz, no professor de direito. Ele usa a expressão lawyer, acho que no sentido que a gente usaria uma expressão que eu não gosto, operador do direito e tal. Rechtsanwalt. Ele falava ele escrevia em inglês, como vocês sabem, né? Mas, não em alemão, mas enfim. E aí ele faz a seguinte imagem, ele diz assim: o advogado nem sempre segue o legislador. Né? O advogado está acostumado com um sistema. O direito é um sistema, ele enxerga esse sistema. Às vezes o legislador quer fazer uma alteração no sistema e passa uma norma.
Se os advogados acharem, aí advogados, lembrem-se que ele está falando de todo mundo, advogado, juiz, todo mundo. Se os advogados acharem que aquela norma não se coaduna ao sistema, eles vão dar um direito de não fazer o que o legislador queria. Eles vão estruturar, dizer que por uma interpretação sistemática, por uma interpretação tal, aquela norma não vai se aplicar. Então, o legislador pode tentar o quanto quiser mudar, não vai conseguir. De outro lado, ele diz, quando você tem uma filosofia que passa a ser reinante no sistema jurídico, uma ideia, uma ideologia que passa a ser reinante no sistema jurídico, você não precisa nem mudar a lei, porque o sistema passa a ser interpretado de acordo com aquela nova filosofia. Então, aquelas leis que impediam aquela alteração inicial, porque criavam um sistema, passam a ser interpretadas de uma forma completamente diferente, porque os advogados, no sentido amplo, estão olhando para o sistema de uma nova forma e de um novo jeito. Ou seja, o que ele estava dizendo, no fundo, é que o que muda o direito não é a lei, é a academia. E no fundo, é isso que ele queria dizer. Então, a Lei de Liberdade Econômica é uma tentativa de dar uma nova orientação ideológica, uma nova interpretação filosófica ao direito privado. Nesse mesmo livro, Law, Legislation and Liberty, no início da década de 70, o Hayek dizia: nós estamos vivendo um momento, estamos falando do começo da década de 70, em que as relações privadas estão passando a ser contaminadas com ideias do direito público. É como se a relação ser privada fosse alguma coisa ruim, como se o público sempre fosse melhor do que o privado. Então, ideias de direito público, conceitos abstratos de direito público, passam a ser usados dentro e no âmbito do direito privado, de uma forma a criar conceitos absolutamente estranhos ou historicamente estranhos ao direito privado, de um modo a dar a ele uma nova cara, uma nova roupagem. Se isso acontecer, dizia o Hayek, se ninguém resistir a isso, o que vai acontecer é que, em algum tempo, o direito privado se tornará irreconhecível. Eu acho que ele acertou nas duas colocações que ele fez, né? O direito privado hoje é cada vez menos privado. Você tem vergonha, né? O autor de direito privado começa falando da importância que hoje tem a função social para o direito privado. Há quem acredite que a função social do direito privado é regular regulações privadas. As relações privadas da forma como as partes querem regular a sua relação privada. Ainda mais se nós estivermos falando de pessoas absolutamente em situação equiparada. Eu sei que esse modo que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que meus colegas de mesa concordam comigo, algumas pessoas que estão aqui na sala também, mas não é o modo dominante de ver o direito no Brasil. Não é. E as relações privadas foram contaminadas, no meu modo de entender, com considerações a respeito de questões públicas que são muito importantes no direito público. Essa é a minha visão pessoal. Então, o que é essa lei da liberdade econômica? Essa lei da liberdade econômica é uma tentativa que eu não sei se será bem sucedida, tenho muitas dúvidas se ela será bem sucedida, acho insuficiente, de trazer de novo o direito privado para a esfera privada. Por que eu acho insuficiente? Porque isso aqui só vai funcionar, isso aqui só vai dar certo se a academia tradicional de direito privado aceitar a lei como o legislador a trouxe. Se houver uma tentativa, como já está havendo, de tratar esta lei como sendo uma coisa anedótica ou fora de propósito, o que vai acontecer é que na academia ela vai começar a ser vista como algo que não faz muito sentido, e aí
provavelmente ela será mais uma daquelas leis, entre as muitas que nós temos no país, as tais leis que não pegam. Então, eu acho que essa é uma introdução boa. Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, eu vou discordar do meu querido amigo Alexandre, que eu acho que o parágrafo 5º, o que ele está querendo dizer é o seguinte: não é desvio de finalidade, bom, eu acho não, eu tenho certeza, né, porque a gente falou com a pessoa que o escreveu. Não, mas se vai valer ou não vai valer, a gente não sabe, né? O problema da lei é esse, depois que escreve. O que ele quer dizer é o seguinte: a mera não constitui desvio de finalidade você passar a exercer um objeto que não seja expressamente o objeto que consta no contrato social. É justamente isso. Não é o suficiente para descaracterizar a personalidade jurídica você ser uma padaria e começar a vender... eu acho que o exemplo que você deu de virar ou alguém deu aqui, eu acho que foi você. Uma tesouraria, aí realmente aí é um pouco demais, tá certo? Aí nós não estamos... Aí provavelmente a coisa mudou um pouco. Mas aí também nós estamos falando de um exemplo quase que impossível. A padaria não vai virar A Sadia era um banco que vendia salsicha. Não, mas isso é outra coisa. Mas um banco que vende salsicha, para mim, com toda franqueza, isso não caracteriza desvio de finalidade. Isso pode caracterizar abuso, isso pode caracterizar muitas coisas, mas você não vai desconsiderar a personalidade. Vai trazer responsabilidade pessoal, eventualmente, do administrador, mas que está agindo fora do objeto. Apenas o que eu não acho é que este ato seja o suficiente para justificar... Não estou dizendo que ele é um ato lícito, apenas eu estou dizendo que o que a lei quis dizer, isto não é suficiente para descaracterizar a personalidade jurídica, porque não é fraude. Não, e o ato é lícito, porque existe a teoria da aparência da pessoa jurídica. Você é diretor de uma companhia, assina um contrato, presume-se que você esteja assinando aquele contrato nos limites do poder que você tem como administrador. Então, ou seja, é uma questão de abuso. Mas eu não disse diferente. Não, tá bom. Então eu entendi errado. Foi outra coisa. É você ter um objeto restrito e passar a exercer outra atividade derivada desse objeto, isso não se caracteriza. Mas mesmo, ao contrário, até você pode pela lei das SA, que é uma forma de complementar seu objeto, artigo 2º. Não, mas mesmo que não, mas eu vou para o extremo. Mesmo que seja um objeto, mesmo que seja um objeto completamente diferente, eu acho que isso terá efeitos. Sim, como disse o Chico, vai ter efeito no administrador, vai ter vários efeitos. Mas a lei está dizendo que isso não será o suficiente para, por si só, sozinho, só isso, caracterizar um desvio de finalidade que justificaria a desconsideração da personalidade jurídica. Foi isso que quiseram dizer aqui. Se isto vai acontecer... É claro que vai. A lei está aí para ser cumprida. Chico. Eu uma vez participei de uma reunião num governo anterior a este, já tem algum tempo, e era um ministro, e ele falou uma coisa para mim, eu falei... Infelizmente, nós não podemos fazer isso, ministro, porque existe uma lei que proíbe. E a resposta que ele me deu foi: eu nunca concordei com essa lei. Eu olhei para ele, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu acho que a gente começou um bate-bola legal, quente, bacana. Se vocês quiserem fazer alguma intervenção com a plateia, está cheia de gente jovens, em todos os lados... a gente fica aqui, estou vendo alguns alunos meus aqui, perigosos, mas meus alunos. Pois é, tem gente jovem, mas tem também o Alexandre e o João ali, então, para dar uma compensada. Não, tudo jovem, aqui tudo jovem. Para o Chico é todo mundo jovem. É verdade. Eu tenho 64 anos, eu provavelmente sou... Até vou contar uma curiosidade. Eu entrei para este instituto em 1976, em 79, eu tinha 26 anos. Eu fui o cara mais novo a entrar nesse instituto, com 26 anos naquela época. Pela pessoa que me entregou o diploma, foi o cara que era o mais novo que entrou, que era o presidente Otto Viseu Gil. Otto Eduardo Viseu Gil, que é um dos presidentes aqui. Então,
assim, eu não participo muito da casa, venho aqui de vez em quando nessas homenagens, situações especiais, convidados pelo João, para participar aqui com o Juliano, mas estou dizendo, é uma casa interessante, onde vocês mais jovens deveriam participar mais, porque é um grande foro de debate. Bom, acho que a gente pode continuar ainda no tema de desconsideração. Só um breve comentário sobre o parágrafo 5º, assim, a gente pode olhar o contrato social também com uma função tanto de anunciar para o mundo quais são as regras de funcionamento, né? Então, assim, para quem vai lidar com aquela sociedade tem o objeto lá definido. Então, é nesse sentido, como todo mundo, Juliano, Alexandre, Chico já trataram aqui, não faz sentido só porque se fez algo além do que está previsto ali. Quem negociou com a sociedade não tem por que desconsiderar. Pensar no objeto assim como deveria poder, né? E acho que há esforços sendo feitos nesse sentido, de permitir que o contrato, que o objeto social seja simplesmente any lawful business, como se dá aí no... Deixa eu fazer uma crítica a esse dispositivo, já que eu vou elogiar muita coisa. A minha crítica é a seguinte: foi ter colocado esse dispositivo no Código Civil. Porque, com isso, quem realmente desconsidera a personalidade jurídica desse país de uma forma absolutamente irresponsável vai dizer que isso não se aplica, que é a Justiça do Trabalho. Eu fiz um esforço... Eu discordo. Eu fiz um esforço muito, muito grande para tentar dizer que isso aqui se aplicava à Justiça do Trabalho. Eu desisti, inclusive, eu estava escrevendo um artigo sobre isso, falei, não vou escrever porque eu não concordo. Pô, Juliano, é porque esse dispositivo, eu vou te dizer por que eu não concordo com você. Porque o dispositivo da desconsideração, daquela confusão, está no Código Civil. Você tinha que matar ali mesmo, entendeu? Dando um alcance restrito. Mas a Justiça do Trabalho... A Justiça do Trabalho também. E mais, com essa medida provisória que foi aceita de abuso de autoridade, se não aplicar o dispositivo, vai cair na outra lei perigosa. Não sei se concordo com isso, não. Mas, Chico, vamos lá. Qual é o meu problema? A jurisprudência trabalhista diz que, como não há uma regra específica de desconsideração na CLT, a jurisprudência trabalhista... Eu fui estudar esse troço. A jurisprudência trabalhista diz o seguinte, que o que se aproxima mais à desconsideração na Justiça do Trabalho não é o Código Civil, e sim o Código de Defesa do Consumidor, em que as relações são relações que não são paritárias. E aí, em função disso... como o Código de Defesa do Consumidor é lei especial e a Justiça do Trabalho vem usando o Código de Defesa do Consumidor, infelizmente, para minha tristeza, esse dispositivo me parece que no mundo real, na Justiça do Trabalho nossa, será totalmente desconsiderado. É que a jurisprudência foi formada a partir da inexistência da alteração que foi feita. E essa alteração que foi feita, ela deixa muito claro. Não é possível você ter desconsideração de personalidade jurídica de algum alcance no direito civil que seja diferente em todos os outros ramos do direito, porque é o direito civil que rege a vida do cidadão de cada um. Você imagina se eu tivesse um conceito de desconsideração para fins constitucionais, para fins de direito do trabalho, para fins de direito ambiental... Não é isso. Quer dizer, que lei que o sujeito vai seguir? Não faz sentido, isso é manicômio. Isso não é possível na Suíça. No Brasil é. Então, não é possível aqui também. Acho que o que vai acontecer, infelizmente, não estou dizendo que isso é bom, não. Acho que isso é complexo de vira-lata, aí não. Podia ser um inciso incluído no artigo 5º da Constituição, que a Justiça do Trabalho dá um jeito de falar que não. Não, eu discordo. Não discordo. Que bom que você discorda. É bom que eu achei que a gente ia concordar com tudo, a gente discordou com alguma coisa. Muito bem. Acho que ainda na linha da DPJ, podiam falar talvez da aplicação de como que tem se dado uma discussão de societário que a desconsideração é aplicada para impedir, por exemplo, o direito de voto dentro de uma SA. Querem falar sobre isso? Podemos falar. O que eu falo? O que você faz? Não, pode falar também. Eu sei que sabe. Podemos dois falar. Eu acho essa interpretação absoluta e inteiramente abusiva. Eu acho o seguinte, uma coisa é a fraude. De sempre, eu acho que o standard aí,
o limite que você tem que entender é a fraude. Se eu crio uma sociedade com o único objetivo de não impedir o direito de voto de um acionista, né, a hipótese que ele está levantando aqui é a seguinte, como tem muitos jovens aqui, a hipótese que ele está levantando aqui é a seguinte, você tem alguma pessoa que esteja impedida de votar numa Assembleia Geral de uma sociedade anônima. E aí, impedida por quê? Eu acho que a gente devia dar um exemplo claro. Impedida por quê? Quem que impediu? Porque se a gente é advogado, vai trabalhar no negócio, tem que ser um exemplo claro. Dê um exemplo, vamos lá. Não, eu não consigo, nessa pergunta do João, eu não consigo nem vislumbrar alguém impedir outra pessoa de votar com base em desconsideração da personalidade jurídica. Honestamente, eu já vi coisas incríveis no mundo. Mas tem um caso seu que a CVM fez isso. Não fez. Não tem caso nenhum que fez. Vamos lá. Ela tentou desconsiderar a holding do Ike Batista para não votar, dizendo que aquilo é uma fraude porque, na verdade, ele fez uma holding porque ele era administrador. Quantos acionistas controladores têm holding, são administradores e votam no Brasil inteiro há mais de 50 anos? São inúmeros. Então, assim, eu não sei qual é o exemplo, honestamente. Não, mas a CVM entendeu que o Ike não podia ter votado, que as holding não podia ter votado. Então, esse é o exemplo. Depois desse teve outros. Então, vamos lá. De desconsideração, Juliano, não. Mas ele tratou como desconsideração. A verdade... Ele disse que se confundia com o administrador. Isso. Na verdade, ele não desconsiderou, ele disse o seguinte, olha, eu vou dar a mesma proibição para o administrador que eu dou para a sociedade onde ele é o maior titular. Isso não é desconsideração de personalidade jurídica. Na minha opinião, foi. Acho que essa foi a sua pergunta? A pergunta talvez seja dizer assim, olha, como a lei diz apenas os casos em que você pode desconsiderar a existência de uma diferença de personalidade para atribuir, para estender efeitos de certas relações de obrigações, é uma obrigação interna corpus, você poder ou não votar, é um direito, né, de obrigação, um direito de um dos acionistas falar assim, não, eu não quero que essa pessoa vote. Então, são uma relação de obrigação que está sendo imposta, desconsiderando a existência de uma personalidade. Então, assim, talvez esse maior rigor possa ser usado para impedir exatamente um descumprimento da lei, como a CVM fez nesse caso. Então, assim, ela pode não ter chamado de... Acho que talvez a discordância seja porque ela pode não ter fundamentado no artigo 50, mas a verdade é que havia uma distinção de personalidade e ela desconsiderou, nesse sentido. Em termos práticos, ela desconsiderou. E aí eu vou dizer qual é a minha posição. Se você tiver alguma evidência de que a sociedade foi criada de forma fraudulenta, sim. Porque, o que a CVM disse? A CVM disse o seguinte, se a formação da vontade da sociedade é a mesma do que a da pessoa que está impedida, você não pode ter uma formação de vontade de uma pessoa e essa mesma pessoa influenciando a formação de vontade, ela está estendendo a hipótese de impedimento. Eu sou um pouco antiquado, né? Eu acho que impedimento é uma coisa que você não estende, né? Impedimento é uma coisa que você deve interpretar restritivamente. Então, eu acho que você pode, que se quem votou foi o administrador, e se não houve uma deliberação no sentido de que a sociedade deveria votar nesse sentido ou naquele outro, aquela pessoa que votou e aquela sociedade que votou podia votar. Obviamente, se votou mal, será responsabilizada pelo seu voto. Eu não concordo com a ideia do impedimento nesses casos, mas nesse ponto, eu acho que não muda muito com o novo artigo 50. Acho que não altera muito o entendimento. Acho que você vai continuar entendendo. Por isso que não acho, para mim, que seja um caso de desconsideração. Nós estamos discutindo uma outra questão diferente, na verdade. Eu não conheço o detalhe específico do caso do Ike. Eu não conheço. E eu sei que o cara que julgou este caso, que proferiu o voto, é um sujeito brilhante, trabalhou comigo, chamado Pablo Renteria, foi diretor da CVM, é um sujeito seríssimo, competentíssimo. Então, assim, eu não conheço o detalhe, porque
segundo eu entendi, existia alguma circunstância que levava a esta conjugação de dizer, olha, ele montou a empresa na véspera da aprovação das contas, ele não ia ter como aprovar, etc. Agora, porque se fosse uma holding que já existisse há muito tempo, não faz o menor sentido isso. Eu tive um caso curioso que eu quero relatar para vocês. Eu fui procurado no escritório, uma companhia, né, e o Juliano estava me dizendo que ele vai passar uma temporada em Portugal, fabricava salsichas. E eram todos portugueses que fundaram essa companhia aqui, uma companhia aberta, eles emitiram ações preferenciais no mercado e ficaram com as ordinárias. E me procuraram com o seguinte problema. Era uma companhia aberta. Todos os acionistas ordinários eram administradores da companhia. As ações preferenciais tinham sido emitidas sem direito de voto, com prioridade no reembolso, em caso de liquidação. E perguntaram para mim, doutor, quem é que vai aprovar as nossas contas? E eu fiquei pensando no advogado que fez isso. Quem vai aprovar as nossas contas? Eu falei, caramba, vai aprovar as nossas contas. Ah, boa pergunta. Porque quando você, na companhia fechada, quando os administradores forem os únicos acionistas ordinários, você poderia até votar, porque existe um dispositivo excepcional para isto. Numa companhia aberta, não existe. O que faz? O que não faz? Bom, a primeira coisa que eu falei para o sujeito, fazer uma holding não dava tempo. Vende uma ação para um amigo, por R$1, o cara vai lá com uma ação, aprova tudo, e foi isso que aconteceu. Aprovou todas as contas, por R$1, isso é fraude. Como é que eu resolvi esse problema? Não tinha como resolver esse problema. Então, o único jeito de fazer foi esse. Tirou as ações de uma ação, o Fala foi lá, votou, aprovou as contas, e no ano seguinte foi feita, então, com calma, uma holding para esse grupo. Mas você tem coisas, essa é inusitada, né? Todos os acionistas ordinários eram administradores, tipicamente português, né? Olha o respeito, por favor. Não, sim, sem dúvida. Eu estou com todo respeito, mas é um negócio engraçado, né? Quer dizer... Deixa primeiro eu concordar com os elogios que você fez ao Pablo. Sujeito de primeiríssima linha, um exemplo de diretor. Dito isso, alguns dos votos deles, não muitos, eu não concordei. Esse é um deles. A holding já existia há muito tempo. A posição dele foi de que não era crível que a formação da vontade da sociedade não passasse pela vontade do AIC. Não havia nenhum ato formal de deliberação e o administrador que votava não era o próprio AIC. Então, neste caso em particular, eu confesso que eu não concordei com a posição da CVM, mas, enfim, eu acho que o novo artigo 50 não altera isso. O que pode alterar é o conceito, o que eu acho que a gente pode ter de alteração é se o espírito do que está se tentando fazer com o direito privado brasileiro, de fato, prevalecer, né? Voltar o direito privado a ser privado. Se isso acontecer, aí tudo bem, algumas dessas coisas podem se alterar, mas eu não acho que seja por força do novo artigo 50, enfim, acho que não seria isso. Vamos mudar de tema, já desconsiderou muito tempo aqui. Quer falar do quê? Vou falar dessa limitada com o único sócio, que é uma novidade boa. Isso, na verdade, isso é uma coisa que eu e Julian já participamos, que a gente foi advogado, eu do comitê organizador, ele da FIFA, quando houve a Copa do Mundo em 2014, a gente conseguiu que houvesse uma lei que permitisse que a FIFA fosse o único cotista de uma limitada no Brasil. E eu acho que nós estamos aqui, com essa medida, reeditando esse conceito, que eu acho ótimo. Você pode ter uma sociedade com um sócio. Os Estados Unidos é careca de ter isso em vários lugares do mundo.
também é assim que funciona, e eu acho que isso vai só acabar com a Eireli, ou Pirelli, seja lá o nome que vocês queiram dar, que também tem sido alguma coisa boa de usar, mas que, na verdade, na prática, acaba se transformando numa coisa desnecessária. E que vai evitar muitos problemas, porque geralmente o cara fica com 99,9999, aí bota a sogra, aí o cara está correndo um risco terrível. Sogra, sei lá, alguma outra pessoa, ou bota o cunhado, alguma coisa, sempre pode dar um problema. Então, acho que com isso você vai evitar bastantes problemas com a criação de novas limitadas. Já que é para contar a história, essa limitada da FIFA foi divertida. Foram duas, né? A primeira, enfim, a junta comercial não queria arquivar, e a gente juntou a lei, aí, enfim, com a lei dizendo que podia, e olha que a gente tinha colocado, considerando o artigo tal, da lei tal, vem constituir. Aí arquivou. Só que a Receita Federal tem a lei própria. Nós estamos no Brasil, gente. Aí a Receita Federal não dava o CNPJ. Disse, não pode. Disse, como não pode? Não pode, está aqui no sistema, tem que ter pelo menos 2 sócios, é uma limitada. Como é que eu vou preencher o sistema e dar o CNPJ se só tem um sócio? Disse, mas é a lei. Então entra com mandado de segurança, dizia lá para a turma. Então se a gente entrar com mandado de segurança, resolve. Né? Aquela lei nova vai se aplicar a esse cara do protocolo. Vai resolver. Não era nem o cara do protocolo. Isso já era um sócio meu, botafoguense, que você gosta e conhece, e que, como o despachante... Grande figura. Como o despachante não resolvia, como o advogado não resolvia, foi um sócio meu na Receita Federal, falou, senhora, está a lei, está aqui a lei, ó. Eu nunca concordei com essa lei. Deve ter mutreta aí. Mas como? Limitada com sócio só. Assim, olha, sabe por que foi feito isso? Foi só para não ter 2, porque a FIFA ia botar quem? Qualquer um que botasse ia dizer que era fraude, né? Então, não podia. Não pode. Sabe como é que resolveu isso, né? No Brasil só tem um jeito. Ou a gente entrava com uma ação, ou o que aconteceu? Tiveram que falar com o Ministério da Fazenda e veio uma ordem do Ministério da Fazenda para olha, cumpra a lei. E deram um jeito. Aí a gente fez a segunda, que a primeira foi a de assessoria, a segunda foi a de venda de ingressos. Deu o mesmo problema. Depois de ter tido a primeira, também não se conseguia fazer. Então, é aquela coisa, no Brasil você passa a lei, mas não passa a burocracia, não passa... A burocracia dizia, não vou fazer. O troço demorou 1 mês e meio para sair o CNPJ, de uma coisa que a lei explicitamente dizia que podia. Enfim... limitada de um sócio só, isso é uma coisa que já devia existir há muito tempo. A Eireli foi uma saída boba, porque a solução era dizer que podia ter um sócio só na limitada, não precisava da Eireli. A Eireli foi, sei lá, uma satisfação para sabe-se lá quem. Porque de onde é que vem essa discussão? Né? A discussão vem da natureza jurídica do ato de criação de uma sociedade. Né? Então, como todo mundo aqui sabe, o ato de criação de uma sociedade tem natureza contratual, ainda que se queira discutir, haja discussão, a gente pode ir para a doutrina alemã, não vamos ficar aqui maçando o detalhe, mas ele tem entendimento dominante nesse país e na maior parte dos países é que o ato de criação tem uma natureza contratual. Aí fica a discussão, sim, mas se é um contrato, como que pode ter um contrato consigo mesmo? Não pode ter um contrato de um só. Mas isso foi ultrapassado quando, por exemplo, se permitiu a subsidiária integral lá nos idos de 76. Em 76, a Lei de Sociedades Anônimas já permitia que uma sociedade anônima criasse uma outra sociedade, ou uma sociedade qualquer criasse uma outra sociedade com um sócio só. E a doutrina disse, olha, aqui não é um contrato, aqui é uma declaração unilateral de vontade, está resolvido o problema. Em 76 isso estava resolvido. Para isso chegar na limitada, demorou, sei lá quantos anos, 40 e não sei quantos anos, para que se finalmente conseguisse chegar na limitada, uma coisa que é uma bobeira, uma bobagem. Então, eu acho que não me parece, talvez a gente vá ter alguma dificuldade na questão da limitação da responsabilidade e tal, porque, enfim, há um certo preconceito com a limitação, porque a gente está falando muito da personalidade jurídica, né? Só que, além da personalidade jurídica, você tem a questão da limitação da responsabilidade, que são coisas distintas, como nós veremos quando a gente for falar sobre fundos. Mas a limitação da responsabilidade,
na realidade, onde, para mim, está o preconceito no direito brasileiro. O preconceito não está... tem um enunciado do TST que diz que, numa sociedade, a falta de patrimônio é presunção de fraude. Eu acho isso lindo. O sujeito não tem patrimônio, é porque foi a presunção de que foi fraude. Ninguém pode ser incompetente. Ou é ladrão ou é competente. O incompetente, que pode acontecer. O sujeito fez um negócio, não deu certo, tinha uma visão. Ele resolveu, no século XXI, fazer uma fábrica de guarda-chuva de seda, não vai vender para ninguém. Então... Mas, Chico, não é nem incompetente, porque quantos são os empresários bem-sucedidos que a gente... Jorge Paulo Lema. Jorge Paulo Lema, no início da carreira dele, ele se tornou insolvente. Então, ele quebrou. Nos Estados Unidos é engraçado. Nos Estados Unidos, se você quebra, mas não foi uma falência fraudulenta... Você tem outra chance. Você é bem visto. Você tem um valor aumentado no mercado, porque se considera que você é uma pessoa que já viu dar problema e vai tentar evitar e vai conseguir ter mais conhecimento para evitar. Então, o empresário mais bem-sucedido do Brasil, Jorge Paulo Lema, é que ele não chegou a quebrar formalmente, senão ele estava morto. Falido nesse país está morto. Faliu, está morto. É mais ou menos... qualquer forma de falência, você fica preso para todo sempre, o teu nome fica sujo, porque vai ser processado, em dívida, o Ministério Público, você está pedido. Vira uma presunção de fraude, gente. Aqui é engraçado, porque eu estava outro dia falando de um evento para estrangeiros, fora do Brasil, em que a gente estava discutindo a prova oral, né? Por que no common law, por que nos Estados Unidos e na Inglaterra há esse fascínio pela prova oral, né? A prova oral é um negócio que eles levam muito em conta. Por que a prova oral aqui, salvo em arbitragem, é tão irrelevante, né? O pessoal do tribunal nem olha a prova oral, é quem vai acabar decidindo. E aqui, mesmo na primeira instância, a prova oral virou uma coisa muito pouco relevante em casos grandes. A prova oral perdeu muito do seu valor. Porque lá você presume que a pessoa está de boa fé. Então, a prova oral tem peso, porque se a pessoa está falando, você ouve e leva muito em consideração. Aqui, você presume que a pessoa está de má fé. Então, a prova oral, a prova documental é muito melhor, porque a prova oral se a pessoa está falando qualquer coisa. Então, é uma questão cultural. E isso não é só Brasil, não. Isso, Europa continental tem um pouco disso também. Então, o que eu estou querendo dizer no mundo empresarial, o que eu acho que essa lei tenta fazer é voltar à presunção de boa-fé de verdade, não a presunção de boa-fé no papel, porque está escrito, está ali a presunção de boa-fé. Mas, no mundo das relações, pelo menos das relações empresariais, o que se está tentando aqui é dizer o seguinte: olha, o que vale é a palavra, é a vontade, é a autonomia da vontade. O que vale é isso. A intervenção no contrato, a intervenção na relação societária, a intervenção é o último remédio. E não é o que a gente vê na prática, gente. Não é. Talvez na arbitragem societária porque normalmente os árbitros societários vão por essa linha, mas fora daí, não sei se você concorda comigo, Chico, a presunção é sempre que o juiz sabe melhor do que as partes, o que elas queriam. Mas o Brasil é um país, aqui no Brasil, até o passado é incerto, né? A gente... Por que a arbitragem, e não tem nada a ver com liberdade, mas tem a ver com liberdade, por que a arbitragem cresceu tanto? Por uma razão muito simples. Na arbitragem, pela autonomia privada, você escolhe o seu árbitro dentro de uma pessoa que conhece aquele assunto, tá certo? Que vai fazer as coisas, lê as suas peças e a dos outros, e vai ter a possibilidade de fazer um julgamento informado, refletido, um julgamento não conflitado, que ele vai poder fazer isso. A outra parte faz a mesma coisa e os dois escolhem um terceiro. Aqui, no Rio de Janeiro, a gente se gaba de ter vara de direito empresarial. A vara é especializada, mas o juiz não é. O que adianta? Nada. Em São Paulo tem Câmara de Direito Empresarial.
Enquanto você não tiver no Brasil, na minha opinião, uma exigência de que você, para ir para uma vara dessa, tem que ter sido advogado em direito societário, empresarial, por pelo menos 20 anos, você não tem. O que acontece com a gente? A gente estuda, acaba a faculdade, entra para a escola da magistratura, passa 3 anos, nunca advogou, nunca teve experiência e começa a julgar questões complicadíssimas sem ter tido cabelo branco, ou, no meu caso, falta de cabelo. Então, assim, é um país, a gente precisa mudar isso. Vocês, essa juventude brilhante que eu estou vendo, os olhos de vocês, todo mundo cheio de óculos, de barba, os barbados, parece que hoje em dia, né, todo mundo é... Eu e você, Carlão, a gente não é barbado. Julián é barbado. O mundo é dos barbados. Você vai lá o mundo é dos barbados. Os mais velhos não são barbados, só a garotada. Então, o garoto aqui vai fazer um comentário. Eu, recentemente, eu passei um texto para os meus alunos, que é muito interessante, em que, na verdade, a discussão era se o common law é mais eficiente na geração, a discussão velha, na geração da riqueza do que a tradição continental. O texto faz várias hipóteses e várias coisas, mas tem uma que eu nunca tinha lido ninguém falando sobre isso, que eu achei muito interessante. Eu não sei nem se concordo, mas eu vou colocar a hipótese aqui para reflexão. Nós estamos sendo completamente isso aqui, mas tudo bem. A hipótese é a seguinte: nos sistemas da Europa continental, assim como o nosso, com alguma exceção, parece, na Alemanha e na Itália, a carreira de juiz é uma carreira que você começa jovem, você faz um concurso, você não se considera bem-sucedido se você não avança nessa carreira. Então, você inicia como juiz de primeira instância, e depois você vai indo, e vai... Você pode não chegar ao Supremo Tribunal Federal, mas, em tese, né, há uma tendência de você querer, de alguma forma, em alguma medida, pelo menos chegar ao desembargador. E claro que a antiguidade conta, a gente sabe como é que funciona isso aqui. Mas, no sistema de common law, normalmente o juiz de primeira instância é um advogado já muito experiente e não existe uma carreira. Você não tem expectativa de sair de primeira instância para virar outra coisa. Ser juiz de primeira instância já é muito importante, por isso que tem muito menos recurso, muito menos demora no processo. O cara não tem estacionamento privativo. O cara da Suprema Corte americana não tem estacionamento privativo. Eu acho que não tem nem motorista. Talvez motorista tenha. Não tem. Mas, não tem. Mas enfim, mas isso é outra discussão. Mas o que eu estou querendo dizer é que, em alguns sistemas em que a pessoa, vamos dizer, ser juiz de primeira instância já é um ápice da carreira, gera uma tendência de independência maior do que num sistema em que você começa juiz muito jovem. E, normalmente, a estatística demonstra que as pessoas mais velhas são um pouco mais conservadoras, especialmente em matéria econômica. Acho que eu nunca... Como eu sempre fui conservador em matéria econômica, isso não estou falando em experiência pessoal, eu sempre fui... Conservador não, sempre fui liberal, uma coisa diferente, mas parece que o normal é que isso aconteça. Então, as decisões em matéria econômica costumam ser mais ponderadas desde a primeira instância. É uma questão curiosa. Não, mas também tem outra coisa, quer dizer, você não é juiz vitalício, você tem um prazo, né? Você tem obrigado a se atualizar de, sei lá, 5 em 5 anos, tá certo? Então, aqui no Brasil, a gente entra para ser juiz e nunca mais precisa fazer nada. Quer dizer, lá vocês... É que um outro país, veja, a gente não está comparando, a gente tem o que a gente tem. Só estou dizendo, talvez a gente devesse fazer uma reflexão sobre isso. Lá os advogados, a cada 5 anos, têm que fazer uma espécie de uma nova prova da OAB para se manter atualizado. Se não passar, perde a licença. Aqui a gente deveria, Nova York é assim, aqui a gente deveria, Califórnia é assim, a gente deveria ter uma coisa parecida. Né? Porque a quantidade de advogado que tem, quer dizer, lá nos Estados Unidos tem 220 e tantas faculdades, aqui tem 1.200. Lá tem 4 advogados por 1.000 habitantes. Eles são 330 milhões. Nós temos 5 advogados por 1.000 habitantes, somos 212. Essa conta não vai fechar. A gente passou
uma coisa curiosa. Você sabe, um dos poucos países, outro dia estava pesquisando isso, sabe um país que tem, dos poucos países no mundo que tem maior número de advogados por habitante do que o Brasil? Cayman. Vejam que brasileiro que a gente tem mais advogado do que os Estados Unidos. Todo mundo acha, né, que os Estados Unidos... Antigamente, eu dizia isso há 20 anos atrás, eu dizia para meus alunos, é a sociedade mais desenvolvida do mundo, por que é que tem mais advogados, né? Hoje eu não posso mais dizer isso. Bom, fazendo mudança de assunto. Mudança, mas aproveitando um gancho até da formação, um ponto que talvez essa lei vai ajudar, e eu concordo inteiramente com o Julian, a lei é só uma lei, né? Então, o direito vai ser feito aqui, né? Nesse tipo de evento, no tipo de estudar a lei, entender os conceitos que nela foram inseridos, e fazer com que ela promova uma mudança de mentalidade realmente. Você tem muita coisa boa, né? Os fundos, por exemplo, que você tem hoje uma definição muito clara de que eles não são um condomínio comum do Código Civil, regido por é um condomínio especial, regido por regras especiais, que permite você, quase que assemelhando um fundo a uma sociedade, tá certo? Permite que você segregue o fundo de uma maneira a limitar tanto a responsabilidade dos cotistas quanto a responsabilidade dos prestadores de serviços, que é uma coisa importantíssima, e mais do que isso, até dentro do fundo, permitir você segregar dentro do fundo classes de cotas de fundo, como se fosse classe de ações, que investem em apenas um determinado tipo de ativo. Então, assim, eu acho que para a indústria de fundos, que é uma indústria crescente no mundo, muito mais que a indústria de sociedades e de companhias, é um passo gigantesco. Gigantesco. Não sei se quer discutir isso. Você já vai falar disso, então? Vamos passar para aproveitar o fundo. A ponte que eu ia fazer é que o estudo que vai ser promovido assim, por força dessa lei vai ser, esperemos que contribua para a formação de profissionais, né, dos lawyers que o Julian falou, que o Hayek se refere, e que vão melhorar a formação, e que isso vai, depois a gente trata de conceitos abertos que tem na lei, mas aproveitando que a gente já está falando de fundo, e já que a gente está contando história, a redação dos artigos de fundo tiveram um grande aprimoramento até na Câmara aqui do Julian, quando já na Câmara, que prestadores de serviço ficou mais amplo, né? Não só antes tinha uma redação diferente. Ficou bem melhor. É porque antes falava do cotista. Aí quando eu olhei e disse, pronto, o juiz do trabalho, meu pânico é o juiz do trabalho. O juiz do trabalho, então, vai responsabilizar o gestor e o administrador, não vai responsabilizar o cotista. Aí eu pedi desesperadamente, falar com o pessoal do Ministério da Economia, que fala prestador de serviço também, senão isso não vai funcionar. Aí parece que eles escutaram. E também a expressa exclusão das regras do capítulo, não sei se você lembra. Eu lembro. Sim. Então... Explica isso, a história foi divertida também. Sim, bom... Quando a gente botou isso na medida provisória, eu participei da equipe que redigiu a MP dentro do Ministério da Economia. E teve um grande embate, porque a gente incluiu os artigos no Código Civil para respeitar a tradição de já chamar fundo de investimento, que tem toda a cara, forma, cheiro de um tipo de societário, mas como já está estabelecido que se chama de condomínio, porque é um tipo especialíssimo de condomínio, que é meio como falar que assim, não, para fins da lei, eu sou um macaco, eu tenho 98% da genética de um macaco, mas macaco não paga imposto. Então, assim, a forma do condomínio não seria querer mudar uma relação, até porque o condomínio tem isso, né? Ele é condomínio por causa do regime tributário particular. Então, a gente teve a ideia de botar no Código Civil. E eu trocando ideia com o Julian, uma das primeiras coisas que ele falou assim, olha, é importante ter a previsão de que não se aplicam as regras dos capítulos acima desse mesmo livro do Direito das Coisas, né, do capítulo de condomínio. Sim, por quê? Porque
todo o entendimento de que era um condomínio sui generis podia cair por terra. Na hora que você colocasse dentro do capítulo de condomínio a regra de fundo e começasse a tratar do fundo, ia ser difícil você argumentar, não, mas aquelas regras lá em cima, distinção de condomínio, o diabo, não vão se aplicar. Por quê? Né? Então, acho que foram minhas duas contribuições nessa parte aqui. Outra acabou não... A outra, eu queria que escrevesse que não se aplicava com a defesa do consumidor na relação de investimento. Uma coisa meio óbvia. O Ministério gostou, mas caiu o relator não deixou. Vamos usar a interpretação de que é tão desnecessário que não tem, né? Porque realmente... Não, eu acho que não se aplica mesmo. Eu também acho, claro, mas o judiciário acha que se aplica. Tem hipossuficiência no sujeito que investe dinheiro em bolsa, tomando risco. Não existe isso. E tem que acabar com esses mitos, né? Gente, mas infelizmente o judiciário aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação de investimento. E vocês sabem o que é o investimento, não sabem? Investimento é o consumo adiado. Ou seja, o investimento é o oposto do consumo, e você aplica o Código de Defesa do Consumidor a uma coisa que é o oposto de consumo. Começa pelo nome. É incrível. Código de Defesa do Consumidor, devia se chamar Código das Relações de Consumo, porque ele já começa com um viés. Ele é feito para só defender o consumidor e não o fornecedor de serviço, que devia ser igual. Né? Código de Defesa das Relações de Consumo, que inclui tanto fornecedor quanto consumidor. Bom ponto, nunca tinha pensado nisso. Na Inglaterra, aliás, eles têm uma regra específica, que é código, eles chamam de... Trade fairness. Mas eles têm um código de defesa do consumidor de serviços financeiros. Mas, enfim, coisa de trabalhista. Um ponto que vai ser... Assim, voltando para a história da redação, a redação do inciso 2º, que fala da possibilidade expressa de constar do regulamento a limitação de personalidade, a limitação de responsabilidade. Solidária. Isso, no inciso 1º, falando de responsabilidade limitada em relação ao cotista, e no 2º, de prever as relações a responsabilidade dos prestadores ser definida no regulamento sem solidariedade. Então, isso teve um grande embate, teve a alegação de isso vai ter risco sistêmico, assim, o Ibovespa vai cair para 20 mil pontos, assim, a placa tectônica ia dividir no meio do Brasil, assim, foi um negócio, assim, um palco de horror. E aí, com muito vai e vem, a redação acabou, no final, conseguimos que prevalecesse lá a opção de botar sem solidariedade. Então, assim, uma discussão que vai haver é se, como tem a previsão de que a CVM é competente para regular o fundo de investimento, como sempre, como já era, então, assim, isso foi só para esclarecer, mas eles fizeram assim, não, tem que botar conforme a regulamentação da CVM, sim. Mas qual é o limite dessa regulamentação da CVM? Ela não pode criar solidariedade onde não existe. Isso só pode ser criado solidariedade por lei. Eu até, puxando esse ponto aqui, quer dizer, eu queria trazer um assunto que foi discutido no painel anterior, e que é um assunto interessante, quer dizer, o que você poderia contratar com um outro acionista que não se aplicaria na lei? Por exemplo, você pode contratar que todos os lucros da companhia vão pertencer a um único acionista? Eu acho que não, porque o direito a participar nos resultados, nos lucros, é um direito essencial do acionista, está lá no artigo 109. Mas você pode, por exemplo, contratar com ele que você talvez não vá mais publicar as demonstrações financeiras, vai mandar direto para a casa dele. Se for uma companhia fechada, sim. Veja bem, a gente estava discutindo antes aqui desse evento sobre o alcance que isso poderia ter no direito societário, especificamente nas sociedades anônimas. Só para contextualizar, em termos da lei, tem a disposição do artigo 3º, que é a Declaração de Direitos, o inciso 8º, é o que fala que no direito empresarial, nos negócios jurídicos empresariais, as disposições das partes prevalecem. Então, a lei, em geral, é vista como subsidiária ao avançado. Ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes,
de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ou avançada, exceto normas de ordem pública. O que acontece aqui? Na minha concepção, isso no direito societário não vai ter muito impacto, porque já é meio assim, né? A Lei de Sociedades Anônimas, ela já prevê, aí falando das sociedades anônimas, os dispositivos dela já são, no meu entender, aqueles que a gente não pode afastar, já são de ordem pública. Vamos lá. Qual é a lógica, né, da sociedade anônima? Grande parte do que está escrito na Lei de Sociedades Anônimas, na verdade, é a consagração de uma tradição. Essa é a beleza da sociedade anônima. É por isso que a sociedade anônima funciona. Porque houve um avanço histórico, ela foi se desenvolvendo, e o legislador quase sempre, não sempre, mas quase sempre esteve depois dos fatos. Não há no direito empresarial essa ideia de que você pode mudar a cultura com a lei. A lei é uma consequência da cultura. Então, por uma questão de, até mesmo de custo de transação, você estrutura as sociedades anônimas de modo semelhante para que você consiga ter uma comparabilidade entre as sociedades anônimas e para que os terceiros possam negociar com a sociedade anônima sabendo o que ela é. Imaginem se a lei permitisse qualquer coisa. Então, olha, nessa quem representa a sociedade é o Conselho de Administração, naquela quem representa é a diretoria, nessa ninguém representa, quem representa são os acionistas. Aqui o Conselho de Administração é uma coisa, lá é outra, aqui a Assembleia é uma coisa, lá é outra. Se cada sociedade anônima fosse de um jeito, a sociedade anônima não ia funcionar na prática. Então, por uma questão de custo de transação, por uma questão de organização, é que a Lei de Sociedades Anônimas, normalmente, nos países todos, ela exige que as sociedades anônimas sejam estruturadas de certa forma. E estas normas acabam sendo, no meu modo de entender, normas de ordem pública. Então, eu não enxergo... exceções poderão existir, né? A lei é nova, a gente tem que refletir com muito cuidado, mas eu não enxergo muita mudança desse dispositivo na sociedade anônima, porque na sociedade anônima, para mim, aquilo que já é razoavelmente bem estabelecido, o que é de ordem pública, o que não é de ordem pública. Pode ter exceção, mas é razoavelmente estabelecido. Com relação ao fundo, só para concluir, Chico, aquilo que você estava dizendo, qual é a história da solidariedade entre os prestadores de serviço do fundo? É que no Brasil se vivia uma ficção, né? Existem dois tipos de fundo. Aquele fundo que você compra por causa do administrador, então você é cliente do Bradesco, você vai lá ter uma conta corrente, você quer aplicar o dinheiro. Você não sabe quem é um gestor, não sabe, você só sabe quem é o Bradesco. Esse é o tipo de fundo. Existe um outro tipo de fundo, que é um fundo que você tem um gestor qualificado. Então, pela norma brasileira, como é que funcionava? Era como se o administrador, aquele que cuida do back-office, aquele que cuida do cálculo da cota, aquele que cuida de ver onde é que estão os ativos, contratasse o gestor. O que não é verdade. Isso é verdade nos fundos massificados, mas nos fundos que não são massificados e que cada vez mais estão disponíveis para as pessoas que não super qualificadas, esses fundos... você tinha, na prática, o gestor contratando o administrador. Não, então, no fundo, o administrador, o nome do administrador não quer dizer nada. O cara é um mero burocrata que calcula o valor diário da cota e faz todos os trâmites burocráticos. E, eventualmente, a custódia, se ele for também custodiante. Se ele também for, mas quem manda na gestão de um fundo... isso eu acho que essas normas foram feitas sem esse entendimento claro. Lá atrás. Típico do Brasil. E aí o que aconteceu? Não conhece nada, mas faz uma norma. A 409, que é anterior à atual 555, que é a instituição da CVM, que ela começou a tentar corrigir isso, né? Ela começou a tentar corrigir da seguinte forma. Ela falou, bom, vamos reconhecer a realidade de que pode não ser assim? Então, só para não ter dúvida, vamos exigir a solidariedade. E, na época, o presidente da CVM era uma pessoa que conhecia de solidariedade, né? Um civilista, doutor Marcelo Trindade. E, na época, ele, na edição da 409, ele colocou a regra dizendo o seguinte, olha, pode haver a separação entre administrador e gestor, desde que você crie a solidariedade entre os dois.
Ou seja, no contrato teria que haver solidariedade, seria uma solidariedade contratual, mas imposta por instrução da CVM. Na época, teve um evento da Ambima, na época chamava Ambid, que eu discuti esse assunto com ele, e aí ele, com aquele jeito dele, quem o conhece, falou assim, Juliano, não tem problema nenhum. Você está dizendo que eu estou forçando, por meio de instrução, uma solidariedade que não poderia ser por instrução. Então, tá bom. Então, vou proibir a separação. Tem que ser administrador e gestor junto. Está resolvido. Não, veja bem, não é isso que eu quis dizer e tal. E aí, ninguém discutiu. O que é argumento ruim? Quer dizer, assim, por que não poderia não ter solidariedade? Mas na época não podia. Não, aí veio assim, na época não podia por uma decisão regulatória. Sim, mas dele. Não foi dele, foi da indústria. Estou sendo injusto com ele aqui. Acho que o argumento jurídico dele foi um argumento de autoridade. De força. Mas tinha uma lógica, né, dessa ideia. Quando veio a 555, na minha opinião, que foi a que substituiu o 409, eu achei que já podia ter parado com isso. Mas não se conseguiu fazer isso. Agora, para mim, veio essa questão específica da norma dizer que não tem essa solidariedade. Sim, mas a CVM, agora a lei, a mesma razão, pode querer criar de novo. Então, mas aí, que aí é a interpretação que a gente estava discutindo aqui. O João tem uma tese, que acho que a CVM não vai gostar, de que como você precisa, seria abuso. Qual é o inciso que você alega? Do abuso, de que seria abuso regulatório criar solidariedade? Não, seria por violação do próprio inciso 2º. Do 1368. Explica a sua tese, vai. Não, a tese não tem, se tiver, dá para enriquecer encaixar com um abuso regulatório. Até porque tem outros dispositivos na lei, mas assim, era só uma discussão mais especificamente da redação do inciso 2º, que fala que o regulamento que vai determinar se há solidariedade ou não. Então, se a lei fala que o regulamento pode dizer que a responsabilidade dos prestadores de serviço se dá sem solidariedade... Não pode a CVM... Não pode a CVM expandir isso e falar assim, não, mas é conforme a minha regulamentação. Então, assim, o que ela pode regulamentar? Ela pode falar o seguinte, tem que botar no nome do fundo, este fundo tem responsabilidade limitada, este é sem solidariedade. Você tem que avisar, tem que botar em letra grande, tem que... Condições, mas que não torne obrigatório, é uma leitura. Alguém aqui que investe em fundo, por acaso, já viu se tem ou não solidariedade? Estou dizendo, independente do que diz a norma, ninguém nunca... Alguém de vocês, quando investiu dinheiro no Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que foram os bancos que sobraram no Brasil, olhou algum regulamento de fundo? Claro que não. Claro que não. Então, assim, ninguém nunca olhou regulamento de nada. Para contextualizar para quem não tem muita intimidade com essa matéria na prática, essa exigência de solidariedade faz com que muitos fundos simplesmente não existam, né? O gestor, que é quem toca o fundo, ele precisa encontrar um administrador, que é assim, vou abrir uma companhia, vou abrir uma empresa, vou contratar um contador. Aí esse contador, a lei diz que esse que é o dono da empresa. O meu contador, porque ele que manda, então você tem que falar para o seu contador te contratar, né? Então o administrador tem que te contratar, você tem que convencer alguém a te contratar e ele vai ter responsabilidade solidária pelo que você fizer. Então, assim, fica difícil, né? Então, assim, muitos negócios não são feitos por causa disso, essa dificuldade de... Eu não iria tão longe na interpretação. Acho que o teu exemplo é um pouco forte demais. Eu entendo o seu ponto, eu acho que não devia haver solidariedade. Não é a posição da CVM, a CVM acha que ela vai poder regular ainda a solidariedade nos fundos de varejo. Eu acho que ela está errada, porque a regra aqui é a autonomia da vontade, ela vai estar descumprindo a lei, na minha opinião, se ela fizer isso. Está havendo uma discussão interna na CVM hoje sobre isso, por isso que ele está levantando esse ponto. Então, que eu saiba, a posição atual da CVM é que ela vai, sim, prever, dentro desse seu poder regulamentar, vai prever a solidariedade no caso de fundos para varejo. Por quê? Porque, normalmente, vamos explicar isso, o administrador, com raríssimas exceções, fundo de investimento em participações e tal, com raríssimas exceções, o administrador é uma instituição financeira.
Então, a lógica é que, se der algum problema, a instituição financeira vai ter mais patrimônio do que um gestor, que pode ser uma empresa pequena, sem grande patrimônio, que normalmente distribui todo o seu resultado para os seus sócios, mesmo que ela seja enorme. Essa é a lógica. Então, eles enxergam o administrador, dentro de uma tradição regulatória antiga, como gatekeeper, como alguém que protege a indústria. Essa é a lógica por trás da solidariedade. Eu acho muito bom isso, acho que faz todo sentido dentro de uma lógica regulatória com a qual eu não concordo. Mas eu só não estou querendo dizer que não faz sentido nenhum. Faz sentido dentro de uma lógica regulatória de gatekeepers, que é a lógica regulatória que prevaleceu no mundo nos últimos 20, 30 anos, 40 anos, que se está tentando mudar, mas dentro da lógica regulatória que existia até ali, não é absurda a posição da CVM. Só para apesar de eu não concordar, não me parece que seja uma coisa absurda, só para fechar o parênteses aqui. Um ponto, presidente. Posso só fazer uma pergunta? Claro. A minha pergunta é em relação a essa questão da solidariedade, porque eu imagino que tem uma forma que a CVM talvez use mais na prática para tentar responsabilizar o administrador por atos praticados pelo gestor, que é simplesmente alegar que qualquer prejuízo que tenha sido eventualmente causado às cortiças ou qualquer problema encontrado no fundo foi ocasionado devido à falha no dever de fiscalização do administrador. É uma forma de dizer, olha, a questão não é solidariedade, não tem mesmo, só que ele falhou no dever de fiscalizar, que a gente sabe que é uma carta em branco regulatória. Isso passa a ser um absurdo, porque, na verdade, você simplesmente deixa de apurar o real agente do prejuízo para simplesmente se esquivar de ter que fiscalizar, exercer um uso obrigatório e acusar qualquer um. O brasileiro adora não ter que ter trabalho para dizer foi aquele cara no dia tal, usando uma faca, às 14 horas, estava chovendo, ele quer não. Se o cara estava andando e estava chovendo, presume-se que ele seja culpado. Isso é um absurdo, isso não faz o menor sentido. Né? Vamos lá, são duas questões aí. Primeiro, dentro do poder regulamentar da CVM, não cabe a solidariedade. Né? Então, uma coisa é a CVM... Na nossa interpretação. Mas na própria interpretação da CVM também. A CVM não aplica a solidariedade quando se trata de uma aplicação de uma penalidade disciplinar. Então, o descumprimento do dever de fiscalizar, ele existe e ele enseja uma eventual penalização no âmbito do processo administrativo disciplinar da CVM. Sim. A solidariedade que está na norma, tanto na 555 quanto estava na 409, era para fins civis. Então, era algo que a CVM, ela em si não usava. Ela apenas dizia, se você quiser contratar, você vai ter que ter essa solidariedade para fins civis. Então, se um terceiro vier a acionar por um dano qualquer, o gestor ele tem a solidariedade do administrador e vice-versa. Então, isso era a CVM se miscuindo na responsabilidade civil. No ponto de vista da responsabilidade regulatória, ela já usa o dever de fiscalizar do administrador e usa razoavelmente bem no passado recente. Ela vem cada vez mais reconhecendo, vamos ser justos também, a mais recente jurisprudência da CVM, nos últimos 2, 3 anos, a CVM vem se preocupando, tem um voto clássico do Pablo muito bom sobre isso, a CVM vem se preocupando em caracterizar melhor qual é a responsabilidade do dever de fiscalizar, não querendo mais atribuir responsabilidade ao administrador por coisas que ele não teria como ver. Porque uma coisa é fiscalizar, outra coisa é você saber tudo. Então, a coisa está ficando equilibrada. Essa questão da solidariedade, acho que a gente deixou de dizer isso, é a CVM querendo se meter na questão de responsabilidade civil. Ela dizendo, olha, só deixe separar se os dois forem civilmente responsáveis. Isso que eu acho absurdo, ela não tem que se meter nisso. E é contraditório também com a própria atitude dela de falar assim, não posso punir pela conduta alheia, você só pode responder pelo aquilo que você fez. Mas eu estou falando só de âmbito sancionatório, âmbito patrimonial, assim, é o Estado determinando uma obrigação pecuniária. No fim do dia, é uma ordem que vai vir do Estado para o particular, falando assim, você vai pagar. Então, assim, a CVM fala assim, a CVM, no âmbito regulatório, ela fala, não vou exigir solidariedade, porque em âmbito punitivo, a pena não pode passar da pessoa, mas em âmbito privado, ela faz com que
Mas eu vou botar uma regra aqui que, na prática, o Estado vai determinar que alguém pague por algo que não fez e que não poderia ter evitado. O resultado prático é o mesmo. Como ninguém aqui na mesa concorda, eu vou dar a posição de quem sustentava na época que a solidariedade era importante. Lá na época da 409, ainda não estava estabelecido, ainda não estava tão claro que a jurisprudência ia aplicar o Código de Defesa do Consumidor nas relações dos cotistas de fundo de investimento com os prestadores de serviço do fundo. Isso não estava claro ainda. Era uma tendência jurisprudencial. Para mim, isso ia acontecer de qualquer jeito. Então, na realidade, essa solidariedade, justiça seja feita, foi uma tentativa de dizer o seguinte: não precisa aplicar o Código de Defesa do Consumidor, dizendo que tem aqui a linha de... tem aqui como é que fala? A cadeia de fornecimento, porque já tem a solidariedade. Então, tinha até uma intenção razoável na época, que dizia o seguinte: não precisa o Código de Defesa do Consumidor, porque já tem a solidariedade. Eu, na época, eu dizia: gente, vocês estão loucos. Na hora que for um caso pequeno, especificamente, e em juizado especial, é óbvio que vão aplicar o Código de Defesa do Consumidor, não adianta você achar que não vão aplicar. Vão aplicar e acabou. Ainda mais se for essa relação do sujeito que é o correntista do Bradesco, que comprou um fundo que ele nem sabe quem que geriu, quem só sabe que é do Bradesco. Então, esse era o argumento. Eu só acho que não foi o remédio adequado. Só essa aqui é a minha posição, pessoal. Tem outro ponto também que fundamenta essa solidariedade, que se você não tem a responsabilidade limitada ao valor investido, também se quer que... Esse é um novo ponto. Esse é um novo ponto. Acho que você podia levantar ele, é bom mesmo. Então, é mais um ponto que justifica, que dá uma razão sustentável para dizer que tem que ter solidariedade, é que, como não há responsabilidade limitada ao valor investido, um instituto tão importante como já trazido pelo Alexandre, de dar mais segurança ao investimento, permitir a previsibilidade dos resultados, então, assim, vou limitar a minha perda. Como não havia, a possibilidade de você limitar a perda ao valor investido, então, se perder mais, o cotista vai responder. João, só nos fundos, mas aí deixa eu só fazer um comentário, mas só nos fundos que tinham esse poder de alavancagem. Na verdade, a única coisa que eu sempre olhei num fundo é se o cara podia virar o patrimônio, endividar o fundo além do patrimônio do próprio fundo. E isso eu nunca investi. Então, assim, quando você olha um fundo, se o cara pode fazer operação de hedge, swap, alavancar, jogar descoberto, você não quer estar nesse fundo. Porque no fundo, se virar, você vai ter que botar no bolso. E é essa, usei a proteção que era necessária, porque a maioria, sobre esse aspecto mínimo de consumidor, eu concordo, você tinha um pessoal que não sabe nem o que está investindo, o gerente de investe nesse aqui, geralmente é o fundo que não dá nada, mas o cara ganhou um querequequel, já está feliz, né? Esse é o pior fundo, tem uma taxa de administração desse tamanho, não ganha nada, é isso aqui. Isso realmente, para mim, devia ser Código do Consumidor. Mas estou dizendo, e aí, se virasse o fundo, o cara também tinha que botar no bolso. Então, eu acho que, sob esse aspecto, a limitação, vocês, se forem investir em fundo, passem a olhar fundo que tem limitação de custo. Então, aquele que não permite alavancagem financeira. Mas o fundo que permite alavancagem financeira, aí a limitação da responsabilidade está no limite da alavancagem financeira. Porque o que estava acontecendo, que foi um dos motivos de ser necessário esse dispositivo? Justiça do trabalho. O dono da sociedade, fundo de investimento de participações ou não, o dono da sociedade era um fundo. O fundo não tinha dinheiro para pagar. A Justiça do Trabalho estava vindo em cima dos cotistas. Simples como isso. Então, o sujeito é o cotista de um fundo, um belo dia descobre que a sua conta está bloqueada. Por que a minha conta está bloqueada? Você descobre que você era cotista de um fundo. Então, esses abusos, na minha concepção, abusos, que eu não consigo entender alguém ter a sua conta bloqueada sem ter direito de defesa. Isso, para mim, acho que o Supremo está discutindo... Bloqueia, depois você vem aqui para me explicar se eu me convencer. O Supremo está discutindo se é ou não é ofensa para depois saber se o cara ao direito de defesa a ordem de apresentação do memorial. Isso tinha que ir para o Supremo. Isso, para mim, você ter os seus bens bloqueados
sem que você tenha tido a possibilidade de se manifestar a respeito disso. Se isso não é ofensa ao direito de defesa, o que é ofensa ao direito de defesa, né? É a força as ideias da despatrimonialização tão defendida assim, na academia, acaba que quando a questão patrimonial fala assim, isso aí não importa, isso é só patrimônio. Né? Outro dia eu estava conversando com um advogado criminalista sobre um caso específico de um juiz que, em relação ao cliente desse advogado criminal, bloqueou o patrimônio do sujeito. Bloqueou tudo. E um caso absurdo. E aí eu conversava com o criminalista, ele dizia, você sabe, o difícil hoje é que você vai falar com o juiz diz assim, pô, doutor, eu nem prendi. Tipo assim, eu só bloqueei os bens do cara, o cara não consegue mais pagar a escola dos filhos. Isso tudo bem, eu nem prendi. É engraçado isso, né? Pô, nem prendeu, então tá bom, então bloqueei o patrimônio da pessoa e pronto. A gente falou aqui de tudo, menos da lei da liberdade econômica, não falar. Mas de uma maneira muito interessante. Falamos sim. Vamos deixar que a plateia fale, então, a gente abrir para as perguntas, continuar o debate. É porque o tema era direito societário e a lei da liberdade econômica. Eu acho que tem outras partes. Uma coisa que a gente podia falar, 115. Mas não está, saiu da lei. Não, calma. Mas ele deve ser interpretado conforme a lei. Veja o seguinte, o artigo 115, o Julian, eu e o João, com outras pessoas, nós redigimos um artigo para evitar os abusos que estavam sendo feitos, que é impedir o voto por nada, ex ante, sem uma previsão legal. A gente colocou uma coisa que já vale para administradores, que é, se você fizer uma operação com a companhia, você é administrador, onde existe claramente um conflito de interesses, mas se essa operação for em bases comutativas, com pagamento compensatório adequado, você pode contratar. Se eu tenho um imóvel para vender para a minha sociedade e eu tenho 2 laudos de avaliação que dizem que vale aquilo que eu estou oferecendo, eu posso fazer isso. Foi o que a gente tentou fazer com o artigo 115. Mas transferindo para o acionista a responsabilidade pela equitatividade. Sim. Invertendo, ou seja, não é nessa hipótese, não basta o administrador ou o acionista estar agindo de boa fé. Ele precisa demonstrar a equitatividade da operação. Como já é para o administrador. E isso você demonstra com laudo, etc. e tal, e o cara pode ir a juízo, mas ele que vai ter que demonstrar que você está errado. E aí surgiu várias posições. Uma que dizia, isso não é bom sem você claramente inverter o ônus da prova. A outra diz, aí vem o pessoal xiita lá, os xiitas. Não, veja bem, isso vai acabar com o mercado, acabou o Brasil, os investidores vão todos embora, vai tudo para Abu Dhabi, para não sei aonde, sei lá. E, na verdade, a discussão, ela só tentou colocar um parâmetro naquilo que é uma maioria clara doutrinária, que é o princípio de que ninguém é proibido de votar e que a verificação desse eventual conflito, ela existe a posteriori, após o voto, para ver se o cara tinha ou não um conflito. E é só assim que é mesmo. Se a lei pegar, se a lei da liberdade econômica pegar, né, estamos no Brasil, se a lei pegar, talvez a interpretação, porque aqueles de vocês que não são tão aprofundados no direito societário, têm essa interpretação hoje do 115 para os 2 lados. O lado certo, que é o que o Chico estava falando, e o lado errado, que é o que fala que o sujeito está impedido a priori. Pelo menos na minha crença, na minha concepção, porque, enfim, tem uma falha lógica no sistema a priori que você não consegue, você fica correndo atrás do rabo. Mas, enfim, dito isso, uma das coisas que essa lei poderia ajudar é o seguinte: nas interpretações em matéria de direito privado, diz a lei
Interpretação? É. Tem no parágrafo, artigo 1º, parágrafo 2º. Artigo 1º, parágrafo 2º. Então, interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre... Não, isso aqui é outra coisa. Tem o inciso 5º também, do artigo 3º, inciso 5º. Gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais a interpretação do direito civil, empresarial e urbanístico são resolvidas de forma a preservar a autonomia privada. Muito bem. A interpretação... Não, eu diria o seguinte, entre as duas interpretações do 115, a que mais se coaduna a esta lei é a interpretação do conflito ex post, do conflito material. Então, há mais um argumento agora em benefício de interpretar o 115 da forma como nós o interpretamos. Agora é aquela discussão. Tem um argumento também contrário, que alguém vai dizer, vocês tentaram botar o 115, não passou, continua proibido. Não. A gente só quis explicitar. Brasil, né? Era uma interpretação autêntica, praticamente. Gente, sendo muito objetivo, é aquilo que eu falei no começo. Essa lei, ela pode ser um nada, ou ela pode ser uma revolução, ou ela pode, eu também não gostaria, Chico, ou ela pode ser, um nada. ou ela pode ser uma revolução. Ela pode ser revolucionária, mas para que ela seja revolucionária, não basta você e eu querermos, Chico, é preciso que os civilistas queiram também. Pegar em arma. É preciso que a academia queira também. Vamos deixar que a plateia faça isso também e vamos ver até a chance que a gente tem disso acontecer aí, abrindo para as perguntas. Acho que a plateia está tão... Comentários, perguntas, críticas. Ela está tão esclarecida que ela já entendeu qual é a conversa aqui. Não, mas se ninguém vai perguntar... Pô, Alexandre, pergunta alguma coisa. O João já perguntou, pô. Perguntou. Pergunta uma coisa aí, ó. Rapaz, você está cansado, nós falamos Pronto. Vocês não acham que o conceito de benefício particular, interesse conflitante, é um conceito aberto e, por isso, ele só pode ser analisado ex post, porque as duas hipóteses restritivas de conflito ex ante são claríssimas. Depende do que você chama de benefício particular. Se você, em relação ao conflito de interesses, eu acho isso, você sabe que eu acho isso, você perguntou uma coisa que você já sabia o que eu achava. Com relação especificamente ao benefício particular, eu acho que não é um conceito aberto. Para mim, benefício particular é um benefício decorrente, é um benefício que um acionista está tendo em relação aos demais, em razão da relação societária. Por exemplo... Ou criação de uma parte beneficiária, por exemplo. Por exemplo, incorporação a preços do pagamento para ordem maior do que para prédio, por exemplo. Se você interpretar restritivamente benefício particular da forma como o Chico está dizendo e eu estou dizendo, aí eu acho que a hipótese de benefício particular pode ser uma hipótese de conflito ex ante. Se você resolver interpretar Marcos Pinto, por exemplo, benefício particular como sendo uma coisa indefinida, aí teria que ser ex post. Perfeito. Bom, então agradeço a todos a presença. Desejo um bom dia para todos nós.